E aí, moçada, vamos comentar nossas questões propostas e Enem do nosso capítulo de número 13. E essa primeira questão, uma questão bem tranquila, né? Porque ele pede aí a ordem decrescente das temperaturas de ebulição, né? Lembrar que no caso do ácido acético, você tem aí dois átomos de oxigênio. Então, aqui você vai ter três regiões que conseguem fazer ligação de hidrogênio com outra molécula de ácido acético, né? Dois, três. Já no caso do álcool, você só tem duas regiões com possibilidade em fazer ligação de hidrogênio, né? Que é o oxigênio e o hidrogênio. E o aldeído, ele não permite fazer ligação de hidrogênio, né? O aldeído, o carbono que é positivo, vai interagir com o oxigênio de outra molécula que é negativa, né? Então, o ácido acético e o propanol, eles fazem ligação de hidrogênio. O propanal, ele não faz. Então, o 3 é o que tem a menor temperatura de ebulição. Entre o ácido acético e o propanol, o ácido acético tem mais regiões que conseguem fazer ligação de hidrogênio, permitindo assim que ele tenha uma maior temperatura de ebulição, né? Então a ordem decrescente 1, 2, 3, letra A de avião. A questão 2, você tem aí quatro substâncias, né? E a temperatura de ebulição delas. E o comando diz assim, ó: considerando-se os dados desse quadro, é correto afirmar que, à medida que a cadeia carbônica aumenta, se tornam mais fortes as. Lembrar que a questão está abordando no que diz respeito à cadeia carbônica. A cadeia carbônica, a ligação C com C, C com H, é uma ligação que é praticamente apolar. De maneira que quando você aumenta essa cadeia carbônica, eu aumento a região apolar. Então você aumenta o número de interações de London, de Van der Waals, de poliinduzido, ou de poliinstantâneo de poliinstantâneo, né? Então, de maneira que o aumento da cadeia carbônica vai permitir um maior número de interações do tipo de poliinduzido, ou de poliinstantâneo, de poliinstantâneo. Então, gabarito letra B de bola. Questão 3. Na questão 3, você tem uma tabela mostrando que a temperatura de ebulição do CBr4 é maior do que a do CCl4 e maior do que o CF4. Aí o comando da questão pede o seguinte, ó: considerando-se a variação das temperaturas de ebulição e as propriedades periódicas dos átomos presentes nas moléculas, é correto afirmar que a intensidade das interações intermoleculares presentes nesses compostos cresce quando aumenta. Letra A polaridade da ligação. Falso. O flúor, ele é mais eletronegativo do que o cloro. E mesmo assim, a temperatura de ebulição do CF4 é menor. Então não é pela polaridade, não. B, número de elétrons de valência. Falso. Os três, o flúor, o cloro e o bromo, são da mesma família. Tem o mesmo número de elétrons de valência. C, a eletronegatividade do átomo X. Falso. O flúor é mais eletronegativo do que o cloro. E o cloro mais do que o bromo. Mesmo assim, é o bromo que tem a temperatura de ebulição maior, quando ligado ao carbono. Letra D. A distância média entre os elétrons de valência do átomo X e o núcleo desse átomo. Perfeito. Perceba o seguinte: quando você sai do flúor, vai para o cloro, do cloro vai para o bromo, eu estou descendo a família. Que eu desço a família, eu aumento o raio. Então eu aumento a distância do núcleo para os elétrons de valência, tá? E aí eu posso fazer essa analogia, né? Que quanto maior o raio, ou seja, quanto maior for a distância, então maior a temperatura de ebulição, conforme eu vejo na tabela, né? O CBr4 tem uma temperatura de ebulição maior do que o CCl4,
que por sua vez é maior do que o CF4. E aí, entre eles, eu vejo que o bromo tem maior raio. Né? Questão 4. As temperaturas de ebulição do tetracloreto de metano e metano são iguais a mais 77 e menos 164. Né? Aí o que é que explica isso? Né? Então a letra A diz respeito à eletronegatividade do cloro, que é maior do que o hidrogênio. A letra B, a energia da ligação. A letra C, as interações de polo induzido são mais intensas no CCl4. Aí a letra D fala sobre a natureza iônica da ligação CCl4. Cara, algumas coisas de cara são absurdas, né? Primeiro, CCl4 ser iônica, isso é absurdo. Outra coisa, temperatura de ebulição é um fenômeno físico. E a quebra da ligação, CH ou CCl, que ocorre entre átomos, isso é um fenômeno químico. Então a letra B não pode ter relação. Né? Aí o que é que ocorre? Temperatura de ebulição tem a ver com interações intermoleculares. Né? Então quanto mais intensa é a tua interação, então mais difícil é você romper a interação entre uma molécula e outra. Né? Então gabarito letra C. Aí você fala, Tiago, qual é o erro da letra A? Se você fez a questão anterior, olha a tabela que ele me deu. Né? O flúor é mais eletronegativo do que o cloro. E a temperatura de ebulição do CF4 é bem menor do que a do CCl4. Né? Então a questão da eletronegatividade aí não vai influenciar quando você tiver moléculas apolares. Né? O CCl4 e o CH4, eles são moléculas apolares. Né? O carbono está ligado a 4 grupos iguais. Então a questão da eletronegatividade não influencia quando se trata aí de compostos apolares. Tá? Isso vai influenciar quando eu tiver compostos polares. Beleza? Questão 5. O SF6 é significativamente mais volátil que o C10H12, embora ambos sejam apolares e suas massas moleculares sejam aproximadamente iguais a 146 e 142. O que explica esse fato? Cara, vem cá. Quando você pega aqui, ó, então vamos só pegar aqui a diferença. Eu vou desenhar aqui os dois. Ó. O SF6, o enxofre tem hibridação sp3d2. E aqui está a estrutura dele. Ó. Olha a superfície de contato que esse cara tem, certo? Aí vamos pegar o C10H22. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, quando eu comparo as duas moléculas, o hidrocarboneto C10H22, ele é muito mais linear, né? Então isso permite uma maior superfície de contato. Então se eu vou interagir uma molécula dessa com outra igual e uma dessa com outra igual, a superfície de contato que eu vou ter aqui é muito maior. Ou seja, ambos são apolares. Só que o número de ligações intermoleculares que o C10H22 faz é maior do que o SF6. Então, quanto mais interações eu faço, quanto mais ligado eu estou a você, mais forte é a nossa interação. Então, ambos são de polo induzido e de polo induzido. Só que em termos de quantidade, é muito maior no C10H22, né? O que permite eu ter ligações mais intensas, né? Já que a quantidade é maior. Beleza? A questão 5, você tem um gráfico aí, né? Que relaciona o ponto de ebulição, a massa molar e a temperatura de ebulição, né, ó, do ambiente. Né, ó. Compara a temperatura de ebulição dos compostos com a temperatura do ambiente. Então, vamos jogar aqui os itens. Né? O hexano é líquido a temperatura ambiente. Então, bora ver. Ó. O hexano, C6H14, ó, e a temperatura de ebulição dele é maior do que a temperatura ambiente. Então, realmente, ele é líquido. Top. Se fosse menor, seria gás, né?
Os hidrocarbonetos com números pares de átomos de carbono são gases à temperatura ambiente. Nada a ver. O metano, tu tem o número ímpar de carbonos. E o metano, a temperatura de ebulição dele é menor do que a do ambiente. Então ele é gás. Né? Então não tem nada a ver isso aí. Pode-se afirmar com certeza que o ponto de ebulição dos alcanos aumenta com o aumento de suas massas molares, mantendo-se a pressão constante. Perfeito, o gráfico diz isso, né? No eixo X, que você aumenta a massa molar, você vai aumentando a temperatura de ebulição também. A penúltima, o ponto de ebulição do heptano fica próximo de 100, quando a pressão é 100. Então bora ver aqui comigo. O heptano, vamos passar aqui uma linha. Ele é próximo de 100, ó. Perfeito. O butano é um gás à temperatura ambiente sob pressão de 1 atm, correto, né? Se você observar aqui, ó, o butano, você tem uma temperatura de ebulição menor do que a temperatura do ambiente, né? Então ele é gás, correto. Questão 7, vamos julgar os itens, né? A primeira afirmativa. Ele fala que o comando da questão, né? Sobre a temperatura de ebulição de um líquido, são feitas as afirmativas. Número 1. Aumenta com a força da ligação intra. Falso. Brother, a ligação intra tem a ver com reatividade. A ligação inter tem a ver com temperatura de ebulição. Aí a 2 está certa, né? Aumenta com o aumento da força da ligação intermolecular. Perfeito. Quanto maior a intensidade da força intermolecular, maior a temperatura de ebulição. 3. Aumenta com o aumento da pressão. Perfeito, brother. Vem cá. A nível do mar, a água ferve a 100. Lá no Monte Everest, que o ar é rarefeito, que a pressão atmosférica é menor, ele vai ferver a uma temperatura menor. Então, quanto maior é a pressão sobre a superfície do líquido, maior é a dificuldade que ele tem em sofrer ebulição. 4. Aumenta com a quantidade de sólido dissolvido. Perfeito. Propriedade coligativa, o efeito ebulioscópico, né? Quanto maior a concentração de partículas dissolvidas, maior é a entropia, que é o grau de desordem. Isso dificulta o processo de vaporização. Então, gabarito, letra D de dado. Questão 8. A questão 8, você tem aqui, ó, a estrutura de um detergente e ele quer que você julgue os itens. Letra A. O princípio ativo dos detergentes catiônicos. E por que esse detergente ele é catiônico? Porque o nitrogênio, que pertence à cadeia carbônica, tem carga positiva, ele é um cátion, tá? A carga negativa está no cloro, e o cloro não pertence à cadeia carbônica, tá? Então o detergente é catiônico. Aí ele fala assim, ó, o princípio ativo dos detergentes catiônicos se manifesta através dos íons quaternários de amônio germicida. Cara, a ação detergente, ela não é só pela parte polar. É pela parte polar e pela parte apolar, né? Então, para ter uma ação como detergente, como germicida, eu preciso ter os dois, a parte polar e a parte apolar, né? Então, não é só pela parte polar do composto, tá? B. As micelas de detergente catiônico em suspensão no meio aquoso possuem a parte polar voltada para o exterior do agregado e em contato com a água. Perfeito. Ó. Aqui eu vou ter o óleo, a parte apolar e a cabeça que é polar. E a cabeça vai estar voltada para o meio externo, que é onde você tem a água, né? Já que o meio é aquoso, tá? Então isso é a estrutura micelar, né? C. Os detergentes são mais eficientes na higiene pessoal quando comparados aos sabões, porque precipitam. Não, quem precipita em contato com cálcio, magnésio, ferro é o sabão, não é o detergente, tá? Os detergentes catiônicos não impactam o meio ambiente, como sabões, em razão de serem biodegradáveis.
itens, tá? Cara, o sabão também é biodegradável, tá? O detergente que não é biodegradável é aquele que tem uma cadeia ramificada, tá? Então esse detergente que foi desenhado para você aí e o sabão, eles têm cadeias normais, eles são biodegradáveis. Letra E. Os detergentes catiônicos se assemelham aos sabões, porque são sais de ácidos carboxílicos. Não. O detergente que foi desenhado aí é um sal de amônio, não é um sal de ácido carboxílico, não. Tá? A questão 9, nós temos uma tabela, né? E ele quer que você relacione aí a tabela ao composto, tá? Aí vamos lá. A amostra 1 é immiscível na água. Ou seja, não se mistura com água. Então já vou tirar a letra A e já vou tirar a letra C, porque o etanol, ele é sim solúvel em água. Então já vamos aí tirar 2 itens, né? Aí ele fala que a amostra 2 é miscível, né? Em água. Aí eu tenho aqui o etanol, né? O propan 2-ol, o propan 2-ol. Top. Né? Aí o 4 também é miscível. Só que o 2 tem uma temperatura de ebulição maior do que o 4. Os álcoois de cadeia curta, eles são solúveis em água. Mas se a minha temperatura de ebulição é maior, é porque a minha cadeia carbônica é maior. Né? Então, Tiago, o 2 não pode ser o etanol. O 2 tem que ser o propan 2-ol, tá? Aí nós temos aqui 98 e 126. O 126, ele é immiscível em água, como o 3 também é, o 5 e o 3 são immiscíveis em água, são apolares. Só que para o 5 ter uma temperatura de ebulição maior, ele tem que ter uma cadeia carbônica maior, né? Então aqui você tem o heptano e o octano, tá invertido, né? Então gabarito, letra E de F. A questão 10 fala o seguinte: explique com base em sua estrutura por que o ácido algínico é hidrossolúvel. Ele tem uma grande afinidade com a água devido à grande quantidade de regiões com grupos OH. Então isso permite uma alta afinidade com a água. Né? Então a explicação são os elevados grupos OHs, né, que permitem formar várias ligações de hidrogênio com a água. Aí a letra B, indique um reagente que transforma um ácido em um sal. Quem transforma um ácido em um sal é uma base, né? Então um reagente bom seria uma base forte, como é o caso do NaOH. Né? A questão 11, ele me deu aí 2 vitaminas, né? A A e a B. De cara, olha o tanto de grupos OHs que a B2 tem. Além disso, eu tenho NH, oxigênio, nitrogênio. Então essa vitamina B2 é altamente polarizada. Então ela é hidrossolúvel. A vitamina A tem uma cadeia carbônica muito extensa e apenas um grupo OH. Então a vitamina A, como tem uma parte apolar bem extensa, ela vai ser lipossolúvel, tá? Então, olhando para os itens, né? Letra E. A vitamina B2 é hidrossolúvel e a vitamina A, ela é lipossolúvel. A questão 12, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber sobre o detergente, tá? A estrutura do detergente. O detergente, na parte polar dele, ou você tem nitrogênio ou você tem enxofre. Então o detergente, ele é um sal, né? A letra C, tu não tem um sal. Tu não tem íons, né? A letra A, isso aqui é um sabão, brother.
Beleza? A letra B, a parte polar, também não é enxofre e nem nitrogênio, é carbono, né? A letra D, perfeita. Ou a parte polar, quem é? Envolve enxofre, né? Uma cadeia carbônica extensa, gabarito, letra D de dado. Então, o detergente, na sua estrutura, tem enxofre. Ou nitrogênio, né? O sabão, carbono e oxigênio. Na parte polar. A questão 3 me fala assim, ó. Em um recipiente contendo 2 litros de água, acrescentaram-se uma colher de sopa de óleo, 5 gotas de detergente. É correto afirmar que com a agitação. Letra A. Deve resultar num sistema monofásico. Cara, quando eu tenho água, que é polar, óleo apolar, e um agente tensoativo, que é o detergente, eu vou formar uma emulsão. E emulsão é coloide. E coloide é mistura heterogênea, tá? Então, já era gabarito, letra B de bola, né? A letra C me fala em supersaturada. Supersaturada tem a ver com os coeficientes de solubilidade, que nem foi relatado para você aí. Hidrólise é um fenômeno químico e a ação do sabão é apenas interação, é físico, tá? Aí a letra E me fala em reação absurda, né? A questão 14, tu tem uma estrutura de um detergente aí, né? Aí a letra A me diz assim, ó, que eu tenho 2 extremidades apolares. Cara, um detergente tem uma parte polar e a outra é apolar, né? A letra C apresenta uma extremidade apolar e outra polar, sendo que a primeira remove a gordura e a outra dissolve-se na água. Perfeito. O apolar interage com a gordura e o polar com a água. Top. Seção Enem. Na seção Enem temos assim, ó. Tu tem uma tabela, né? Que são as frações do petróleo. Aí depois assim, ó. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Mas o porquê disso? Porque a cadeia é mais extensa, né, brother? Se a cadeia é mais extensa, eu vou ter uma maior superfície de contato. Se eu tenho maior superfície de contato, eu vou ter um maior número de interações. E quanto mais eu estou interagindo com você, mais forte é a nossa relação. Pô. Então acabou-se, filho. Gabarito, letra D. Questão 2. A questão 2 fala em óleo essencial. Bebê, o óleo essencial tem um cheiro agradável. Para ele ter cheiro, ele tem que ser volátil, brother. Então, quando se fala em óleo essencial, bebê, game over. Ele vaporiza com facilidade. É porque a temperatura de ebulição dele é baixa, ele é volátil, né? Questão 3. A questão 3 fala em pesticida e fala no efeito bioacumulativo. Ele se acumula nos nossos tecidos porque ele é apolar. Então ele tem muita afinidade pela gordura, né? Então para ser bioacumulativo, apolar. A questão 4, ele quer a estrutura aí de um sabão. Cara, sabão é um sal orgânico. A letra A é um hidrocarboneto. A letra E é um éter, não tem íons aqui. Para ser um sal, tem que ter um cátion e um ânion. A letra A, tu não tem isso. A letra E também não. A letra D também não. E outra, para ser sabão detergente, a cadeia tem que ser grande. Aí a letra C, tu não tem uma cadeia grande. A letra B, perfeita. Tu tem um cátion, tu tem um ânion e uma cadeia carbônica extensa. Questão 5. A questão 5, ele pergunta para você aí qual é a vitamina que precisa de uma maior suplementação diária. Uma maior suplementação diária eu preciso para aquela vitamina que tem muita afinidade pela água, porque ela vai sair na urina com mais facilidade, né? As vitaminas lipossolúveis, elas se acumulam na gordura. Então, ela passa mais tempo no meu corpo, né?
E aí, as hidrossolúveis são aquelas que as cadeias carbônicas são menores e eu tenho mais grupos OHs ou NHs, né? Isso ocorre na estrutura 3. Muitos oxigênios, muitos grupos OHs e uma cadeia carbônica pequena, né? Então ela sai mais facilmente na urina e eu preciso aí de uma suplementação diária. A nossa questão 6, ele fala aí em um acidente com petróleo, né? E ele fala que para resolver isso, colocou um agente tensoativo. Vem cá. O petróleo, ele cria uma película na superfície da água que impede que a luz entre. Aí você reduz a fotossíntese e reduz a concentração de O2. Quando eu jogo um agente tensoativo, eu vou quebrar essa película pela formação das micelas. Então o agente tensoativo, ele vai apenas interagir. Ele não vai ter reação química, tá? Então, onde tem reação, tu tira, ó. Hidrólise é uma reação. Reagente vai ter produto, é uma reação. Aqui, ó, reagente. Gabarito, letra D. Então o detergente, ele vai interagir. Ele vai permitir essa solubilização, né? A questão 7 me diz assim, ó. No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica, conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais devido ao seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação, né? A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilização no óleo. Para que eu não seja solúvel no óleo, eu tenho que ser polar, né? Eu tenho que ser hidrofílico, né? Então, o que é que me impede de ser dissolvido no óleo? O fato de eu ser polar, o fato de eu ser afim da água, né? Questão 8. As baterias níquel-cádmio, muito utilizadas no nosso cotidiano, não devem ser descartadas em lixos comuns, uma vez que uma considerável quantidade de cádmio é volatilizada e emitida para o meio ambiente quando as baterias gastas são incineradas como componente do lixo. Com o objetivo de evitar a emissão de cádmio para a atmosfera durante a combustão, é indicado que seja feita a reciclagem dos materiais dessas baterias. Uma maneira de separar o cádmio dos demais compostos presentes na bateria é realizar o processo de lixiviação ácida. Nela, tanto os metais como os hidróxidos de íons metálicos, né, presentes na bateria reagem com a mistura ácida e são solubilizados. Em função da baixa seletividade, após a digestão ácida é realizada uma etapa de extração dos metais com o solvente orgânico, de acordo com a reação. Então perceba que o nosso composto orgânico, ó, ele vai se ligar ao metal, né, o cádmio, o níquel, o cobalto, né, e vai liberar o H+. Então perceba que é um processo de troca, né? Eu chamo de troca iônica. Então eu vou liberar o H+, e vou pegar o metal 2+, né? Aí o comando da questão pede o seguinte, ó. A reação descrita no texto mostra o processo de extração dos metais por meio da reação com moléculas orgânicas. Considerando-se as estruturas de X e Y e o processo de separação descrito, pode-se afirmar que, né? Então está aqui o nosso composto X, está aqui o nosso composto Y, né? Então esses compostos na ponta eles têm hidrogênio, eles vão liberar esses hidrogênios e vão se ligar aos metais, né? Aí a letra A fala assim, ó, as moléculas X e Y atuam como extratores catiônicos, perfeito. Eu estou tirando o que do meio? Cátion, que é o níquel 2+, o cobalto 2+, né? Eu estou tirando
esses cátions do meio. Eu estou extraindo eles do meio, né? Uma vez que a parte polar da molécula troca o H+, pelo cátion do metal. Perfeito. É isso que está ocorrendo aqui, brother. A parte polar dele, ó, que é essa aqui, ó, libera o H+, e captura os cátions, extraindo eles do ambiente. Gabarito, letra A.